É interessante essa diversidade e a importância. A gente vê no agradecimento de Romanos, ali em Romanos 16, o número de mulheres sendo citadas que participavam. Ali está a discussão sobre se Júnia é uma apóstola. Não existe Júnia homem, né? No Novo É. Testamento, os caras querem forçar, sei lá, achar em algum lugar. Mas mesmo tirando isso, tem muitas outras ali. A Priscila sempre ser citada primeiro como uma É. liderança ali. Uhum. Isso que eu só estou falando de comunhão, de interpretação. Mas também, eu estava vendo esses dias, Mateus, quando a gente vai ler o Evangelho de Lucas, ele tem muita diversidade. Está muito escancarado, até talvez porque Lucas é um gentil ali Uhum. escrevendo. Mas Mateus, ele é um livro muito mais da comunidade judaica. Não foi escrito por Deus, mas ele está ali como o processo de transição entre a antiga aliança e a nova. É o primeiro ali, muito mais claro ali. E nas duas aparições de gentios, Jesus deixa claro, ou Mateus deixa claro nesse episódio, que Jesus elogia os de fora. Lá em Uhum. Mateus 8 aparece um centurião querendo que o seu servo fosse curado. Ele usa uma lógica grega, talvez romana, sobre eu mando e eles obedecem. Também no campo espiritual, se eu não me engano, pode ser assim. E Jesus fala: caramba, nunca vi fé igual a essa Israel. Mais para frente, existia a mulher Cirofenícia, que É. Jesus pega aquele ditado que às vezes é tão difícil de interpretar, que é: eu não vou tirar da boca dos Os filhos judeus, para das dar para os crianças, dos cachorrinhos. filhos, para dar para os cachorrinhos. E ela responde: olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. E ele elogia de novo. E Uhum. aí culmina em Mateus 28 a grande comissão, todas as nações. Então, assim, essa leitura diversificada, é por isso que é muito perigoso, é por isso que é antibíblico uma igreja homogênea, uma Uhum. igreja só de direita, só de Uhum. esquerda, uma Uhum. igreja só de rico, uma igreja só da periferia, só de brancos ou só de pretos. A gente tem que zelar por essa comunhão. Eu acho que pode parecer, porque atualmente tem esse discurso da pluralidade, mas isso é muito mais bíblico, muito antes. Exatamente. É muito mais bíblico, muito antes. Passa pela própria história de reconciliação. Acho que a história de reconciliação de Deus com a humanidade, ela se reproduz de novo nas nossas histórias de reconciliação em tantos aspectos diferentes. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente precisa hoje agradecer pela bênção da alteridade. A gente tem que sair do deserto do igual, a gente tem que sair do inferno da homogeneidade. A gente precisa do outro que nos choca, do outro que nos abala em termos de abalar convicções. Isso não significa que não haja uma verdade explícita e objetiva de Deus e que não haja formas de compreendermos essa verdade. Há verdade e ela é cognoscível. Contudo, nós, ao diversificarmos as interpretações e colocarmos sobre o crivo de um julgamento comunitário de convivência, que isso também é muito importante, a retidão da doutrina, ela não é julgada desse jeito cartesiano que você falou, né? A verdade pela verdade. Ela é julgada pelos frutos da comunidade. O teste da ortodoxia é a vida da igreja. Não é o contrário. Não é o teste da igreja que é a ortodoxia dela. Essa igreja é muito boa, muito ortodoxa. Não. É a ortodoxia da igreja que é julgada pela vida dela. Então, nessa história toda, que se manifesta essa grande história de nós nos aproximarmos de Deus também. E quanto mais a gente caminha para resolver esses problemas que às vezes nos chocam, mas que nos clamam por reconciliação e perdão e unidade, mais nós estamos nos aproximando do conhecimento dessa verdade divina objetiva. E não o contrário. Essa ideia de que, olha, você está corrompendo a verdade porque você está ouvindo vozes dissonantes, eu acho que isso é complicado. A Bíblia fala pra gente provar as profecias, né? Ela fala pra gente, sim, julgar e separar o falso ensino, mas você não vai fazer isso se você não ouvir. E isso se insere em comunidade. Até porque é na comunidade que vai se dizer, olha, a gente crê desse jeito, você crê desse jeito? Não, não creio. Explica o que você crê. Eu creio assim. Não, isso não tá casando aqui com a comunidade, não. Então você não é dessa comunidade, entendeu? A gente encara a sã doutrina como um cristal que alguns querem proteger. Eu sou o guardião do cristal da sã doutrina. Mas a sã doutrina, ela deve ser protegida na vida prática da igreja. É igual as cartas lá em Apocalipse para as igrejas. Se você não ama, se você não faz justiça, aí ela tá morta. Essa doutrina, ela é falsa, ela é anátema. A gente precisa resgatar o papel da sabedoria hebraica, que no Novo Testamento é encaixado no Espírito Santo. E a gente muda o nome sabedoria para discernimento. Mas os judeus, eles gastavam livros, rolos, só para sabedoria. Eles sabiam que existia uma sabedoria popular, isso é Provérbios, que Deus está ali
na Uhum. prática ali do Exato. povo, essa sabedoria. Você tem a sabedoria de que nem tudo é uma moeda de troca ou é a lei da semeadura. Não. Jó tá aí para mostrar que lei de semeadura, o caramba. Deus faz o que quer e ainda é justo. Mas isso tudo, você imagina, a teologia dos amigos de Jó é a teologia que mais se encaixa com a teologia que a gente vive hoje no Brasil. E o final do livro de Jó fala: Deus castiga os amigos de Jó. Ele vai dando penas e depois castiga Jó, porque não teve o respeito. Bom, o livro é complexo, por isso que é É. sabedoria. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente pensa que eu que dou aula de hermenêutica, o pessoal fala, não precisa estudar, não precisa ver os princípios de interpretação, só pede para o Espírito Santo. Eu sempre falo, o Espírito Santo, ele não traz conhecimento no sentido lógico, no sentido acadêmico. Ele não vai ficar Bancário. senão, sempre no top 10 dos vestibulares estavam os crentes piedosos. É. Deus dá discernimento, sabedoria pra gente, no que estudou, entender o que é de Deus na interpretação. Nesse tema da sabedoria e de comunhão, é interessante a gente pensar um salmo de sabedoria, que é o Salmo 1, né? Como ele coloca ali a questão, o que conhece a lei do Senhor, ele tá no movimento do caminho. O escarnecedor é que tá parado, que tá na roda. E aí tem duas comunidades ali. A roda dos escarnecedores é uma comunidade, mas você tem a Assembleia dos Justos, que é a comunidade final, que o escarnecedor ou que o ímpio não sobrevive. Então você tem essas duas comunidades existindo, né? A Assembleia dos Justos, ela é essa árvore plantada em ribeiro de águas, é dinâmica nesse sentido, porque ela frutifica. Então, o teste da lei é o fruto, diferente da moinha que o vento espalha, que sempre parece estar em movimento, mas na verdade não tem vida, ela já foi planta, ela já foi viva, mas ela não dá fruto, ela está sendo soprada. Ela tem semelhança de liberdade, mas na verdade nem livre ela tá presa no vento. A árvore está livre do vento, está presa no solo. Então, essa questão da vida, do desenvolvimento, da caminhada, isso está presente nesse conhecimento da lei do Senhor, no qual se medita de dia e de noite, né? Essa sabedoria encarnada, o corporificado, é muito importante. Né? Tá isso se vive na igreja. Você vai ficar na sua casa, ouvindo podcast, assistindo live, e não vai viver o que se aprende em comunidade de fé, com as rusgas e as doçuras da comunidade, você não vai viver a plenitude da comunhão. Já que a gente está numa live de interpretação, quero puxar uma interpretação do Salmo 1, né? O Salmo 1 é um salmo-chave que, na verdade, ele deve ser repetido e ele vai abrindo as portas da coleção dos salmos, né? Das 5 coleções. Mas é interessante que eu tenho me debruçado na vida de José, né? E é muito bacana ver a semelhança do Salmo 1 com José, porque no final, quando Jacó tá dando as figuras, as bandeiras de cada filho, cada um vai recebendo. Judá recebe o leão e José recebe a árvore frutífera que está junto ao ribeiro de água. E aí a gente começa a perceber que é meio óbvio, o salmista, quando está escrevendo ele está pensando em José, que ele não é o que senta na roda dos escarnecedores. Qual é o desafio do começo da vida de José que fez ele ser vendido pro povo? É porque ele, além de não sentar na roda dos irmãos, ele ia e relatava aquilo pro pai, como ó, os irmãos estão fazendo coisa errada. Como a narrativa de Moisés, e eu falo de Moisés para irritar os liberais, a narrativa de Moisés não traz um pecado muito claro para José, por alguns motivos, Moisés tira isso da narrativa, a gente quer colocar que ele é fofoqueiro, que ele é orgulhoso, vaidoso, porque o autor da Bíblia nunca coloca a descrição física de ninguém e fala que José é bonito, né? Então, ali é igual falar que Saul é alto e Davi é baixo, tá dizendo do caráter mais do que da aparência. E aí, para mim é forte, agora eu quero voltar na comunhão, porque para José ser uma árvore frutífera que dá o fruto no devido tempo, junto ao ribeiro de água, igual o Salmo 1 fala, ele abre mão da única companhia que ele tinha, que era os irmãos. É uma coisa radical, mas isso você encontra na comunhão. E quando os irmãos se redimem, ele resgata isso lá no final. É outra coisa que a gente fica vendo ele colocando prova, fala, pô, que cara birrento, perdoa logo. Mas aquilo tem toda uma construção sobre a redenção dos irmãos, através da figura de Judá, que precisava ser redimido também. É muito bonito quando a gente vai ler a Bíblia com o óculos da comunhão, porque a gente vai vendo que, como você falou, de Gênesis a Apocalipse, a comunhão está entrelaçada ali.